pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live da Academia de RH e hoje nós vamos falar sobre tendências de RH para o ano de 2026. Mas eu não vou falar sozinha, eu tenho aqui três profissionais incríveis para me acompanhar. Temos a Daniela Araújo, a Vanessa Custódio e a Vanessa Dalla. Elas estarão aqui comigo para a gente falar sobre esse tema tão relevante. Afinal, quando a gente fala de tendências, a gente precisa falar de diversas perspectivas. E claro, né, que se a gente fosse fazer um mega evento para falar sobre isso, dá muito pano para manga, dá para ficar aqui por muitas horas. E a nossa intenção hoje, então, é trazer algumas perspectivas sobre os principais pontos que você, como profissional de RH, precisa manter em mente para saber para onde direcionar aí a sua energia, os seus esforços, os seus recursos, para poder aprender e se preparar para o que o mercado busca. Então, vou convidar aqui ao palco, Eric, pode me ajudar, por favor? A Dani e duas Vanessas, gente, depois que eu marquei, eu falei, meu Deus, vai ficar um pouco confuso, porque temos duas Vanessas e mais uma Valesca. O da Dani, a gente, né, tem que ter alguém especial para diferenciar, mas a gente vai se entender. Então, por favor, pessoal, fiquem à vontade para se apresentar também. Eu vou começar pegando o gancho aqui de uma das perguntas, e aí vou direcionando, então, algumas delas para cada uma de vocês. Aproveitem para se apresentar, contar onde o pessoal encontra vocês, em quais são as principais redes, para a gente continuar essa conversa depois da live também. Então, falando, né, do nosso tema em geral, a gente está falando sobre tendências de RH, e realmente, quando a gente pensa em tendências, isso inclui todas as áreas da empresa, não apenas o RH. A gente está aqui, né, falando da nossa visão, mas então eu queria começar com a Dani, para, né, a gente começar. Dani, por favor, se apresente, já vem aqui a pergunta, né? A gente já vai direto pro tema. Como é que você acha que a gente consegue falar de tendências de RH de uma maneira que eu olho, tenho essa visão mais holística de tendências de mercado, mas ao mesmo tempo eu olho para o que é tendências dentro do RH e eu ainda pensar em algo voltado a algo mais prático, em ações. Então, tem que olhar o amplo, olhar o RH e pensar em ações. Pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas o que você sugere para a gente olhar para esses aspectos? Bom, antes de qualquer coisa, quero agradecer pelo convite. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nessa live. Eu sou Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em treinamento e desenvolvimento de novos líderes. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, minhas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram, Daniela Araújo RH. E aí, Valesca, realmente, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu sempre falo, quando eu vou fazer a implantação de RH nas empresas, a gente precisa olhar as microações que são necessárias, e o detalhe muito importante é que o RH, ele não pode e não deve trabalhar sozinho. Então, muitas vezes, as pessoas acreditam que o RH ele faz milagre. E não, tanto que na imersão que eu faço, que é a Compartilha RH, a gente fala justamente sobre conectar a gestão de pessoas ao negócio. Então, não adianta a gente só ficar falando com o público de RH o que tem que ser feito. A gente precisa fazer parte da estratégia. E eu sempre falo, se você, como RH, você não senta em uma mesa de planejamento estratégico, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa, quando a gente fala desse olhar holístico, a gente olhar o todo, é a gente partir de microações para que a gente chegue realmente no macro. E o RH ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa de apoio, principalmente das lideranças. Então, como que a gente desenvolve essa galera? Tendo apoio da liderança. Então, eu costumo falar que isso é fundamental. Então, quando a gente fala de tendências, o que a gente espera realmente para 2026 e seguindo aí, né, as próximas gerações, digamos assim? A gente espere realmente que o RH ele tenha dentro das organizações espaço. E não somente um espaço operacional de bater carimbo, espaço realmente de ser estratégico e colocar realmente as coisas para caminhar em relação à gestão de pessoas e desenvolver essa galera para que a gente tenha aí líderes mais conscientes. Ai, gente, adorei. E eu gosto muito de olhar sobre essa perspectiva do RH estratégico como uma tendência, mas também pensando
anos que a gente fala dessa tendência, né? E a gente está sempre lutando, mas eu acho que cada vez mais, quando a gente tem eventos como Compartilha RH da Dani, que eu participei, aliás, foi quando a gente se conheceu, inclusive, espaços, a Dani também faz algumas lives, então esses espaços de debate, onde a gente traz profissionais, igual aqui também, para a gente conversar sobre isso, cada vez mais a gente vai saindo da teoria e o que há tantos anos é uma tendência, aos poucos vai se tornando uma realidade. Então, não sei se vocês vivenciam isso, né, nas organizações que vocês atendem, mas eu tenho visto com olhos de esperança, de que nós estamos chegando mais perto, a gente está aprendendo a falar a língua do negócio, né, Dani? Sim, e até para complementar, eu acho que a gente precisa começar a sair da tendência e entrar na evidência. Então, a gente precisa entender que dentro do RH, eu como RH, eu preciso levar também para a empresa números, dados. Então, será que dentro da organização eu tenho esses números, eu tenho esses indicadores? Porque é fácil eu, como RH, falar, eu preciso desenvolver esses líderes, eu preciso desenvolver essa equipe. Aí, o que o dono da empresa, o que o CEO vai perguntar? Por quê? E aí a gente entra justamente naquela dinâmica, né, na metodologia dos 5 porquês, até a gente chegar ali na causa raiz. Mas se eu, como RH, chego em uma reunião estratégica e eu não tenho números, eu não sou estratégica. Então, eu não estou agindo como RH estratégico, estou agindo como um RH operacional. E é aí que os RHs se doem. Ai, não, porque eu só fico ali batendo carinho. Por que será? Cadê os números? Cadê as informações que realmente a gente precisa passar? Então, vamos pensar mais nas evidências. Cadê os números? Né? Ah, mas eu não tenho indicadores. Bora montar indicadores? Bora pegar uma planilha? Bora entender? Conversar com liderança? Então, a gente precisa começar a pensar fora da caixinha para realmente ser o RH que toda empresa precisa. Perfeito, maravilhosa. E eu quero já pegar um gancho disso que a Dani trouxe, já falar aqui com a Vanessa Custódio, uma querida, conheci ela em um evento da EducPay, assisti uma palestra dela sobre saúde mental, sobre NR1, que aliás é um outro tema também, né, Eva, que tem sido falado já há algum tempo, mas esse ano começou a ganhar um pouco mais de tração, tanto pela importância quanto pela fiscalização, que nós tínhamos a expectativa de que seria intensificada esse ano e passou para o ano que vem. Então, minha pergunta para você já é a seguinte: como que você acredita que o RH ele consegue olhar para esse tema de uma maneira estratégica, como a Dani já trouxe, mas que também realmente faça diferença ali para a qualidade de vida das pessoas? E qual que é a sua visão, então, sobre esse tema? Porque eu acho que é uma das grandes tendências para o ano que vem, né, Van? Sim, é verdade. Primeiro, deixa eu agradecer por estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? E também agradecer e dizer assim, eu estou sempre cercada de Vanessas, viu, Vá? Você fez essa brincadeira em relação a isso, isso é incrível. Em todo lugar que eu vou tem sempre muitas Vanessas, assim. E eu acho isso o máximo, né? São as poderosas, né? Então, todo lugar que eu vou, então, você fala, aconteceu aqui. Na minha vida acontece em todo lugar. Eu estou sempre no meu caso, eu encontro as Vanessas e para mim eu já me identifico, porque como o meu nome é diferente, se fala Vanessa, eu olho, deve estar falando comigo também. Estou no grupo das Vanessas também. Verdade. Então, gente, a gente tem falado muito, né, sobre NR1 no começo desse ano. Esse assunto veio, né, e de repente ele apareceu, todo mundo falando disso, já era maio, e já era agora maio. De onde saiu isso, né? E aí teve todo aquele apelo de prorrogação e tal, mudanças para maio do ano que vem. E o brasileiro, como sempre, tem aquele velho hábito de deixar as coisas para a última hora. E eu, como, né, mentora de profissionais de RH, eu sou professora de MBA de gestão de pessoas, trabalho muito com profissionais de RH. Aliás, quem quiser aí se conectar comigo, meu arroba é custódio.vanessa. Tenho maior alegria de conversar com profissionais lá no meu Instagram e no LinkedIn também, para a gente conversar, que é o seguinte, as pessoas não estão, de um modo geral, entendendo do que tem se falado muito, mas tem se falado muito superficialmente.
fala muito, mas na verdade é pouco, né? Porque fala-se superficialmente. Então, assim, quem é que está falando? Os profissionais que vendem serviços nesse ramo. Quem são as pessoas que vendem serviços? Os terceirizados, os psicólogos, os terapeutas, as pessoas que trabalham com saúde mental, são essas pessoas que falam, opa, temos uma oportunidade aqui, vou falar desse produto. E aí a gente ouve, então, muita gente falando sobre o que esses prestadores de serviços vendem, que são os diagnósticos, que são as planilhas de identificação de risco psicossociais. E aí a gente fica falando só disso, né? E eu fico, assim, sempre preocupada, falo com os meus alunos, com os meus mentorados, o seguinte, o diagnóstico é só um pedacinho. A NR1 tem 23 requisitos, o diagnóstico é um só. E a gente só está falando do primeiro, achando que, é rápido, a gente já está acostumado a fazer pesquisa de clima, né? Agora é só colocar um foco do psicossocial e já está pronto. E na hora que a pessoa... estratégico. Já estou. Muitas pessoas falam assim para mim, não, a gente já tem muita coisa aqui, a gente já está fazendo, a gente sempre trabalhou essas questões de saúde mental. Eu falo, que maravilha. Então, a primeira atividade que nós vamos fazer é um bate-papo para a gente ver em que lugar que você está. Quanto falta para você? E a pessoa que acha que é muito, que ela já está fazendo muito, ela vê que ela não está fazendo nem 10% quando ela entende o todo. E o que vai acontecer é que na hora que a pessoa entende, já está atrasado. Porque demora, não é uma coisa rápida. Na hora que eu entender, eu já vou fazer. São meses de implantação. E aí, então, a gente foi procrastinando e deixando, e tem muita coisa para fazer. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem o uso da tecnologia para muita informação, a gente tem muita desinformação também, porque a gente fica no raso, né? Eu tenho visto isso muito dos profissionais de RH. Então, assim, primeiro há muita dúvida. Deixa eu ver o que esse povo está falando de NR1. E aí você vai num lugar, no outro, as pessoas estão falando as mesmas coisas. Já entendi o que é. Só que as pessoas estão falando as mesmas coisas e só um pedaço. As pessoas não estão se aprofundando nesse todo que precisa aprender, né? Porque no final das contas, Dani, que você que trabalha aí também com essas implantações nos RHs, quando o RH entende tudo o que ele precisa fazer, olha para tudo e ele se instrumentaliza para ele fazer, porque o psicólogo, o terapeuta, os prestadores, eles vão fazer a parte deles, podemos terceirizar, eles vão nos ajudar. Mas tem uma parte que é o RH que precisa fazer. Então, assim, qual é a lição de casa do profissional de RH? Como nós, como profissionais, estamos nos preparando para entender esse conteúdo que ele não é que ele é difícil, são muitas coisas, são várias etapas, é uma questão processual, né? Não é uma questão, é maio, tem muita coisa, é um processo, em maio vão começar as auditorias, o Ministério do Trabalho vai começar a bater na porta e deixar multa, é isso que vai acontecer em maio, mas a lei já está em vigor, né? E a gente já pode estar trabalhando nela com tranquilidade. Então, o profissional de RH precisa se instrumentalizar para entender esse todo, para a gente parar de ficar falando do superficial e entender de verdade de que assunto é esse que nós estamos falando. Porque é uma lição de casa, todo mundo vai ter que fazer. Não vai ter jeito, todo mundo vai ter que fazer, todo mundo vai ter que aprender. E, gente, nesse Brasilzão de meu Deus, tem tanta coisa, as realidades são tão diferentes, né? Tem tantas empresas tão diferentes, tantas lideranças tão diferentes. Então, assim, realmente temos muito trabalho pela frente, todos nós. Gente, que aula, né? Não, temos aqui uma professora de MBA, não é à toa que recebemos aqui uma aula. Inclusive, obrigada, Van, eu gostei muito das colocações. Eu quero até fazer um parênteses aqui para quem está nos assistindo, que a gente sabe, a gente entende a importância, mas às vezes não sabe onde buscar esse conteúdo, e às vezes a gente até tem receio de buscar algumas informações e não estar correto, e não ser confiável, tem esse ponto também. Porque nós estamos, né, através da EducPay, fazendo essa live como uma das iniciativas que nós temos da Academia de RH. Então, na Academia de RH, quem está aqui assistindo já tá, né, já fez o processo de inscrição para ver a live, já tem acesso a muito conteúdo gratuito lá, inclusive sobre NR1, né, Van? Tem
tudo lá também, e que nos ajuda também a ter esse olhar mais estratégico que a Dani mencionou. Eu adorei, obrigada pela colocação. E eu queria adicionar mais... Eu queria aproveitar, né, o assunto da Van, a minha xará, para engatar uma pergunta que provavelmente pode ser aí do nosso espectador também, que é uma curiosidade, que como as empresas estão se preparando para receber esse assunto da RN1 hoje, que é um assunto tão polêmico que eu vejo aí, que as pessoas está gerando uma ansiedade nas empresas, eu estou vendo, e eu queria saber um pouquinho o que você pensa sobre isso, dessa preparação dessas empresas. O grande desafio da norma é porque nós vamos precisar aprender a trabalhar em conjunto. O RH sempre falou isso para os líderes, né, Dani? Fala assim, olha, os líderes precisam fazer, os líderes precisam trabalhar, e é um grande desafio para nós, RH, trabalharmos em conjunto, porque nós vamos precisar trabalhar em conjunto com a equipe da segurança, com a equipe da qualidade, com o jurídico, com todos os líderes, né? Então, é o quê? É uma junção de saberes. Então, por isso que é difícil, né? Porque são vários conhecimentos e eles precisam trabalhar juntos. E esse trabalhar juntos, o trabalhador, né, o colaborador, ele precisa estar junto na conversa. Não é o RH, a diretoria, a liderança se reunir numa sala e decidir o que vai ser feito. A norma é muito clara quando ela coloca a participação do colaborador nesse processo de levantamento, no processo de ações, ele conhecer esse inventário e ele ter ser ativo nisso, né? Quando a gente vê que a norma coloca aí a CIPA, né? Que seria aí uma representação do colaborador, ganhando um novo nome, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, veja como instrumentalizar esse colaborador, todos os colaboradores, para eles falarem desse tema. E eu acho isso fantástico, porque é quando a gente compartilha a responsabilidade, né? A gente coloca todo mundo para falar junto. E como que as empresas têm se preparado, Van, o que eu tenho visto é o seguinte, as pessoas estão ficando no raso. A gente já fez o diagnóstico. A gente já comprou lá um kit de planilha, e aí a gente fez o diagnóstico, a gente está super adiantado. Gente, o diagnóstico são 23 requisitos, o diagnóstico é um requisito. É um só. Então, assim, se você fez o diagnóstico, que legal. Primeiro, precisa ver se ele está bem feito, se ele contou com a participação de todo mundo e como que ele vai para frente, o que ele acontece para atender todos os requisitos. E as multas da NR1, a multa é por requisito não atendido. Então, são 23. E cada um deles se desmembra em vários outros. Então, dá para se desmembrar dentro da norma quase 70 requisitos. Entendeu? Então, como as pessoas estão se instrumentalizando, as pessoas estão começando a falar, deixa eu olhar para esse assunto aqui. Só que fica no raso de achar, já fizemos, como o RH está muito acostumado com a pesquisa de clima, então entende-se que a gente já pesquisa, a gente já sabe, a gente já ouve, e é uma ferramenta super importante, longe de mim criticar essa ferramenta tão poderosa do RH. Ela pode sim ser usada, mas e mais? E as ações? E a classificação dos riscos? E como as ações estão emendadas com a outra? Né? E a participação das pessoas, e as denúncias, e a tratativa, como os planos de ações estão amarrados. Existe uma regra da prioridade da ação. Como você vai comprovar por que você disse que aquela fez primeiro essa, depois aquela? Como você diz o que era mais grave e o que era menos grave para você decidir qual ação tomar? Como você comprova de que você chegou naquilo? Entende? Então, assim, tem muita coisa para a gente aprender. E eu, como professora, acho que a melhor forma é estudar, aprender, fazer curso, procurar mentoria, procurar conhecimento, né? A gente está em contato com outras pessoas, tem bastante conteúdo gratuito, maravilhoso, que legal que tem, e a gente precisa se aprofundar nisso, e estudar. Então, assim, o que eu tenho visto é que as pessoas estão mais interessadas, está chegando perto, então começa a falar de novo mais no assunto,
mas ainda é pouco pelo tanto de trabalho que a gente tem para fazer, na minha opinião. Se a gente for pensar num paralelo com as outras NRs, né? Vou pensar aqui em algumas de segurança do trabalho, né? Então, eu tenho lá as NRs que vão falar sobre trabalho em altura, eu tenho NRs para muitas coisas. Não adianta fazer pela metade. Eu instalei o corrimão do lado da escada, mas ele está solto, ou ele não está pintado na cor correta, ou ele está num material que, por exemplo, ele fica exposto ao sol e se a pessoa colocar a mão não vai... Não sei, deve ter uma tinta especial, cores específicas, tem tantas regrinhas, né, que você tem que seguir, e aí eu vou e falo o que eu fiz, mas fiz pela metade, aí numa situação que a gente sempre torce para não acontecer, de sei lá, pegou fogo, a gente precisa evacuar a área. Mas é que a escada de emergência não estava com a manutenção em dia, o extintor também estava vencido, então é fazer pela metade, no fim eu não fiz, né? Então, realmente, a gente precisa desse olhar exatamente. Vá, e você está dando um exemplo super legal, mas você está falando de uma coisa física, né? No teu exemplo, do corrimão. E já é difícil. Você imagina quando a gente entra com um componente de subjetividade, onde a gente está falando da saúde mental das pessoas, né? Do assédio moral, de como as pessoas estão se sentindo, do estresse, da ansiedade, que são assuntos e temas que nós não estamos habituados, estamos letrados, né? Para entender nem nossas emoções, a gente não sabe. Quantas vezes a gente está lá, você está nervosa, você fala assim... eu estou muito irritada hoje, estou muito nervosa. E aí você fala assim, você está nervosa? O que é o seu nervoso? E às vezes você não está nervosa, você está com ciúme, você não está nervosa. Você fala e às vezes você está meu Deus, como fica complexo, né? A gente não sabe nomear nem os nossos sentimentos. Isso é muito bacana. Não sabe nem dar nome para o que a gente tem. Isso é muito bacana, o que só pegando um gancho aqui no que a Vanessa Custódio falou, porque geralmente quando eu vou dar treinamento para liderança, a gente tem a trilha de treinamento, e uma das trilhas é justamente a gente mostrar a diferença entre sentimentos e emoções. Então, dentro desse treinamento, os líderes, eles começam a entender, então a gente abre caixinha das emoções, então eles começam a fazer... E aí eles falam assim, Dani, eu nunca parei para pensar nisso. Só que quando a gente fala de NR1, e a Vanessa colocou um ponto muito importante, é a gente dar espaço para as pessoas falarem. Não adianta eu, como RH, me trancar dentro de uma sala com a equipe de líderes e definir o que vai ser feito. Não adianta eu, como RH, fazer uma pesquisa de clima por fazer e engavetar. Eu preciso entender o que as pessoas estão falando e resolver problemas. Nós do RH temos que resolver problemas, somos pagos para isso. Então, olha só uma série de coisas que a gente já pode fazer. Então, será que o meu treinamento ele está adequado para a liderança? O que eu tenho que adequar, começar melhorando? Será que eles sabem qual que é a diferença de sentimentos e emoções? Será que eles sabem como conversar de maneira assertiva com o colaborador? Olha que ponto importante. Será que eu, como liderança, estou incluindo o meu colaborador ou eu estou excluindo? Como são as minhas ações no dia a dia? Então, Vanessa, eu acho que entra nas pequenas ações que a gente falou no início, de microações que vão gerar também um resultado final. Então, tem a questão do corrimão, né, que a gente falou quando a gente fala de CIPA e tudo mais, mas essa questão do sentimento e da emoção, como eu estou me sentindo hoje? É isso que a gente precisa realmente começar a entender. E eu, como liderança, eu como RH, eu tenho um papel fundamental dentro dessa posição, dentro de uma situação que eu preciso realmente preparar essas pessoas e ensinar, né, elas entenderem esses sentimentos e emoções. Adorei, pessoal. Gente, até agora, então, para quem está assistindo, anota aí, né? Tendências até agora. A gente falou do olhar estratégico, então tem que sentar na mesa de decisão, na cadeira dessa mesa de decisões, então a gente tem que estar nesses espaços para olhar o negócio.
entender NR1, por exemplo, é o olhar estratégico, só que tudo que eu vou fazer, inclusive relacionado a NR1, eu preciso voltar e olhar para as ações, que no fim se destrincham em 70 itens que eu posso ter que tomar ações relacionadas a isso. Então, preciso olhar o macro, preciso olhar o micro e ser parceiro do negócio, mas também olhar as necessidades que a gente tem ali dentro da nossa área e até usando, como a Dani falou, trazer dados, trazer evidências para justificar até por que eu tenho que falar com a minha liderança sobre emoções e sentimentos. Por quê? Porque isso, resumindo, eu vou ser multada se eu não começar a elevar a maturidade organizacional sobre esses temas. Então, tô adorando aqui essas conexões. E eu queria convidar a Vanessa Dalla agora, que eu tenho uma pergunta direta para ela, mas, claro, todas podemos contribuir aqui, né? A Vanessa, ela já vai se apresentar, e eu conheci ela também no evento da né, pessoalmente, mas a gente já vinha se acompanhando online antes disso, e ela trabalha de forma direta com recrutamento e seleção. E aí a gente sempre fala, né, a cultura organizacional, ela precisa ser considerada desde o momento em que eu trago essa pessoa para a empresa. Então, assim, eu tenho que olhar para a contratação de pessoas como algo importante para a minha cultura organizacional e para todos os outros aspectos. Minha primeira pergunta para ela é: o que ela percebe de tendências com relação à contratação de pessoas? Se tem alguma coisa que ela vê de diferente para 2026? E já eu vou emendar a segunda pergunta, que é: e do ponto de vista dos candidatos? Porque os profissionais que estão assistindo a nossa live, eles também têm que candidatar vagas, ou para serem promovidos dentro da mesma empresa, ou para trocar de empresa, talvez. Então, como candidato, como recrutadora, o que você tem de sugestão para a gente com relação a tendências para o ano que vem, Van? Legal. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Obrigada pela oportunidade de estar com essas mulheres incríveis aqui nessa live. Bom, eu sou sócia executiva da BM Vagas, é uma empresa voltada para recrutamento e seleção, é o nosso produto âncora, e também a gente tem algumas verticais aí para RH, desde mão de obra temporária, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento. Hoje nós somos mais de 90 franquias aí espalhadas pelo Brasil. Sou apaixonada por recrutamento e seleção, então já vou emendar aí as tendências, eu acredito aí, lendo um pouco o que o pessoal vem comentando, o que a gente vem trocando também dentro aqui da franquia, com a franqueadora também, tá? São 2 pontos muito importantes hoje, que a gente vem observando, né? Que é a questão de os empresários, as empresas não contratar mais somente pela competência técnica, pelo currículo, e sim pelas competências comportamentais. Tá? Hoje é uma mudança de chave muito grande que está acontecendo, vem já agora em 2025, mas como tendência para 2026, isso vai ficar muito evidente ali. Eles estão buscando pessoas, principalmente com potencial de aprendizagem, tá? Competências com pensamento crítico, adaptável, inteligência emocional, que a gente estava falando de emoções, né? Muito forte, capacidade de resoluções de problemas complexos e comunicação transparente. São grandes diferenciais aí que vem forte para a parte de recrutamento e seleção. Bom, Vanessa, como que a gente vai conseguir medir isso? Provavelmente as entrevistas, cada vez mais, quando elas vão ser feitas por recrutadores, serão feitas por entrevista de competências, tá? Porque aí sim a gente consegue medir, pegar a questão ali se a pessoa ela tem essas habilidades ou ela precisa desenvolver para ocupar o cargo. Outro ponto é o uso estratégico de inteligência artificial, não tem como a gente fugir, não tem como a gente deixar aí de falar. Já também está sendo utilizada em 2025 e vem fortemente aí para 2026. A questão também que a Dani colocou, People Analytics, então dados, né, muito importante, ter relatórios, ter indicadores,
ter ATS dentro de recrutamento e seleção fundamental. Então, é bem interessante você ir com dados, falar, olha, você está com um turnover alto por isso, por aquilo. Então, assim, é muito importante a questão de ter dados, o relatório ali para ir na mesa de negociação lá com o CFO, com a parte estratégica. Também a experiência do candidato como prioridade. Então, hoje é um diferencial das empresas, dar um feedback rápido nos processos seletivos, mesmo sendo negativos, as pessoas cada vez mais esperam um retorno. Isso é fundamental, gente, não dá mais para colocar isso embaixo do tapete. Ainda mais porque tem tantos sistemas para isso, né, Van? Hoje em dia, você manda uma mensagem automática, tira a pessoa do limbo, já ajuda, né? Exatamente, exatamente. Pode ser até um genérico, porque realmente é muito difícil. Por exemplo, tem vagas que a gente recebe muitos candidatos mesmo, e não passam nem na triagem, que é usada a inteligência artificial ali na triagem do currículo, e aí sim, pelo menos um e-mail mesmo de agradecimento, de a pessoa ter se candidatado ali na ATS, ter disponibilizado um tempinho para se candidatar àquela vaga. Então, nada mais justo da pessoa receber um retorno, por mais que seja genérico, mas ela está recebendo um fechamento do tempo ali que ela disponibilizou. Fundamental. Então, não vai ser cada vez menos aceitável e vai manchar ali a imagem da empresa se isso não for feito. Eu vejo isso muito forte agora para 2026, vem acontecendo em 2025, mas em 26 se torna ainda mais evidente. E a outra questão é a flexibilidade. Oi, pode fazer, Van. Pode falar. Termina, desculpa, estava com delay. A flexibilidade e a globalização, então o modelo de trabalho híbrido hoje, remoto, está muito presente também. Então ele já foi consolidado aí. E essa pessoa, ela saber ali trabalhar tanto no ambiente presencial e também no ambiente remoto, híbrido, ter a produtividade mesmo estando em casa, home ou presencial. Então, isso também é um diferencial, a pessoa ela saber conviver aí nesses dois ambientes. Pode falar, Van? Deixa eu te perguntar, porque assim, todo mundo deve te fazer essa pergunta, novidade zero. Falando em indicadores, quando a gente coloca o indicador de recrutamento e seleção, há uns anos atrás, esse indicador ele era bem curtinho, porque a gente conseguia preencher vaga rápido. O que eu observo hoje nos clientes? A dificuldade de preencher vaga, e esse indicador, todo mundo não atinge, e aí fica naquela, a gente deixa ele mais elástico, a gente aumenta, ou a gente muda, o que a gente faz? Qual que é a orientação aí do pessoal que está trabalhando com recrutamento, o que as pessoas têm feito? Legal, então eu vou puxar um pouquinho para o ano de 2026, vai ser um desafio fazer recrutamento e seleção. Por quê? Ano de eleição, os juros vão cair, tá, gente? Então, assim, vai ter muita demanda, muitas vagas, as empresas vão demandar e a gente vai ter poucos candidatos. Por quê? O desemprego é o menor índice, eu acredito, dos últimos anos. Então, assim, tem as opções também de Uber, que hoje antigamente não tinha, agora tem. A questão de afiliados na internet. Então, assim, cada vez mais difícil buscar os talentos, tá? E aí vem esse cenário desafiador para a gente, recrutador. E aí o que acontece? Eu acredito que o SLA ele tem que ser analisado dependendo muito da vaga, tá? Tem vagas operacionais que realmente precisa ali de um prazo mais curto, de 7 a 10 dias, a gente costuma trabalhar com esse prazo, porém, cargos gerenciais, cargos ali com estratégicos, que acabam demorando até 30 dias ali para ser preenchida aquela cadeira. Também tem depende vaga muito... que ainda consegue com 7 dias?
Tem vagas que a gente consegue, por quê? A gente hoje utiliza inteligência artificial, a gente utiliza ATS, onde a gente divulga maciço, né, a vaga, então assim a gente consegue, sim, hoje com 7 a 10 dias trazer bons profissionais ainda. Não sei como será isso o ano que vem, tá? Pode ser que isso mude, mas por enquanto a gente consegue sim trazer esses profissionais. A questão também do SLA depende também muito da engenharia da vaga. O que a gente vem sentindo também, que as empresas, elas não sabem fazer engenharia da vaga. Isso dificulta no recrutamento e seleção, acaba voltando a vaga, precisa ser realinhada novamente. Então, assim, não existe profissional porque a vaga a engenharia foi mal feita, o salário está desalinhado com o mercado. Então, isso também impacta no SLA. Então, isso também precisa ser visto antes de abrir a vaga. Precisa ser conversado com os gestores, olha, alinhado de ponta a ponta. Quanto mais assertivo o desenho a engenharia da vaga, mais rápido a contratação acontece e mais assertiva ela fica. Isso é fato já. Não sei se eu te respondo. Maravilhoso. Claro, obrigada. Agora, respondendo ali a parte de recomendação para o candidato, e aí também eu peço ajuda aí a Valesca, com relação aí o que eu trago aqui para os candidatos, né? Eu acho que a minha recomendação principal é que você seja o executivo da sua carreira. E aí eu vou deixar uma provocação aqui para quem está nos ouvindo. Trace suas metas de carreira para o ano que vem, tá? E coloque prazos. Então, faça isso agora em dezembro, você vai ver o quanto isso vai te ajudar a chegar em dezembro do ano que vem e falar assim, oh, nossa, eu consegui fazer tudo isso na minha carreira. Que legal, que bacana. Então, quando eu faço essa pergunta, às vezes até para gerentes, eles não sabem responder, porque eles não colocaram a meta na carreira deles, eles não colocaram um prazo para cumprir essa meta, porque a gente precisa olhar para a nossa carreira todo ano, falar o que eu quero melhorar, o que eu quero desenvolver na minha carreira esse ano. E também olhar para o autoconhecimento profundo, ver quais são as minhas competências que eu sou realmente boa, que eu falo, nossa, eu arraso nisso aqui, mas eu preciso melhorar essa competência aqui. Então, quando a gente conhece os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aquela pergunta que todo mundo tem medo, né, que o recrutador faça. Então, quando você se conhece, tem esse autoconhecimento profundo, fica muito mais fácil você trabalhar em você. Essas habilidades, porque a competência comportamental, você pode desenvolver ela. A gente tem algumas competências comportamentais que a gente consegue, a gente já tem meio nato ali, né? É muito fácil para a gente, mas tem outras que realmente a gente precisa estudar, precisa ser desenvolvida, tá? Então, acho que você se autoconhecer é fundamental. E também conhecer a técnica STAR, né, que auxilia muito nas respostas das perguntas por competência. Então, onde você coloca a situação, a tarefa, a ação e o resultado. E aonde você consegue realmente ali transmitir o seu conhecimento, o que você vai ajudar na dor daquela empresa, trazendo números, percentuais, prazos que você melhorou dentro da empresa anterior. Então, o que você consegue aprender, aplicar e acrescentar naquela empresa. Então, eu acho que é isso. E aí, Valesca, eu peço também a sua ajuda para contribuir nessa parte do candidato. Gente, eu estou aqui assim pensando que quem está assistindo deve estar com várias páginas de anotações já, porque então só recapitulando para quem está aqui, aí eu já falo sobre o que a Van trouxe. A gente falou de ser estratégico, a gente falou de NR1, a gente falou de recrutamento e seleção, agora a gente vai falar um pouco da posição de candidato também. E em todos esses casos, a gente está muito conectada, nós 4, muito conectadas em falar de ser estratégico, mas olhar para a prática, para não ficar só na teoria,
mas eu não posso sair fazendo as coisas sem olhar para a estratégia. Então, parece que para 2026 é essa balança de eu olhar para o macro, mas eu tenho que olhar o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender a NR1, mas eu tenho que tomar ações práticas. Eu tenho que entender as competências que o mercado deseja, mas eu preciso entender como contar isso lá na prática, na entrevista. Então, parece muito esse exercício do macro e do micro. E eu, né, somando a tudo isso que vocês trouxeram, e que principalmente que a Vanessa Dalla trouxe aqui no final, conhecer esse autoconhecimento, e eu sei que quem está nos assistindo deve pensar, lá vem falar de autoconhecimento, de novo essa história, faz quantos anos que se falam desse tema, mas a gente está falando de novo, porque continua sendo importante, e pensa com a gente, se a inteligência artificial está cada vez mais presente, as coisas vão ficando um pouco mais pasteurizadas, padronizadas. Tanto é que a gente vê vários debates aí, né? Sobre os posts do LinkedIn, que sai tudo meio que igual, todo o debate se o texto que tem travessão foi escrito por um humano ou pelo robô. Eu adoro usar travessão nos meus textos, então continua sendo eu mesma. Então, essa questão da inteligência artificial traz um pouco dessa sensação de que está todo mundo meio igual. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo me destacar, porque eu consigo entender quem eu sou e quais pontos da minha história me ajudam a ter algo que seja único, que só eu que vou ter. Então, por mais que temos duas Vanessas aqui, cada uma tem a sua história de vida, cada uma tem a sua atuação, não é porque tem o mesmo nome que são a mesma pessoa, ou todos nós que estamos aqui atuamos dentro de RH, mas cada um de nós tem uma perspectiva, tem uma vivência, ainda que atuássemos diretamente na mesma área. Eu, por exemplo, sou mentora de carreira e comunicação. Se tivesse outra mentora de carreira e comunicação aqui, tudo bem, mas eu tenho alguém que vivencia, acho que eu até falei com a Dani, né, Dani, na última live, a que você me convidou para participar na sua live, em que nós falamos que algumas pessoas vão ter, por exemplo, uma pessoa que a Dani fala muito sobre a história dela com a maternidade. Eu não sou mãe ainda, então eu não tenho essa experiência prática. E a Dani vai trazer essa perspectiva. Eu vou ter outras coisas da minha história que só eu tenho na minha história, que ninguém passou pelas etapas que eu passei. Então, cada uma de nós aqui vai ter algum aspecto que nos torna únicas. E aí, a recomendação, então, que eu trago aqui para quem está assistindo é se aprofundar mesmo no que é importante para o mercado, no que é importante para o RH e no que é importante para você. Porque talvez o mercado esteja apontando para um caminho e você fala, mas eu não quero, não. Eu lembro muito de uma vez que eu recebi um feedback quando eu ainda trabalhava. Hoje eu, né, trabalho com a minha empresa, mas eu era funcionária em uma outra empresa, na área do RH, e eu recebi o feedback de que um caminho que eu poderia seguir, que me recomendavam, era que eu aprofundasse a minha habilidade com análise de dados e que eu estudasse Excel, que era a ferramenta mais popular naquela época, ou popular dentro daquela empresa. Eu falei, gente, mas não é minha praia. Então, realmente, é claro que eu preciso conhecer dados para eu poder trazer esse olhar mais estratégico, mas a análise de dados dentro de alguns softwares é algo que eu não sinto muita familiaridade, eu não tenho vontade de aprender, pelo menos até hoje. Acho que é porque eu sou muito de humanas, então eu vou indo para os outros caminhos. Então, não é nunca vou lidar com dados, porque aí eu estou ficando alheia a uma demanda de mercado, que é trazer esses dados para embasar o que eu estou dizendo, os meus argumentos. Mas eu me aprofundar no Excel não foi uma decisão que eu preferi seguir. Eu fui investir em outras habilidades que eram importantes para mim. Então, a gente olhar as tendências de mercado, tudo que a gente está conversando aqui é importante, mas quem vai te guiar também é o seu autoconhecimento. Então, adorei que a Van falou do autoconhecimento, porque conecta bem com o que eu gostaria de trazer. E, gente, eu tenho que passar muito rápido, mas eu gostaria de pedir para cada uma de vocês, né, pensar em uma única coisa que você traria como recomendação para quem está nos assistindo, que veio aqui com essa intenção de entender sobre as tendências de RH para 2026, se essa pessoa tivesse que escolher um item para priorizar, algo que ela vai estudar, ou habilidade que ela vai desenvolver, se ela tivesse que escolher uma coisa para pôr no topo da lista, o que vocês recomendariam que elas colocassem como prioridade? Não precisa brigar, gente, não precisam falar todos ao mesmo tempo. Brincadeira, vamos com você, Van, que já está com o microfone aberto. Para responder essa pergunta. Verdade.
Mas pode dar para falar isso. É lógico que eu vou falar para as pessoas. É lógico que eu vou falar para as pessoas: estudem NR1, aprendam o NR1. Todo profissional de RH precisa entender da norma por completo e ela vai ser a bola da vez para 2026. Boa, boa, porque toda empresa vai ter que se adaptar a ela, o RH inteiro também, né? Quem vai falar, mas eu sou da folha de pagamento, e o absenteísmo, e né, quando a gente vai cuidando de áreas mais de DP, né, departamento pessoal, absenteísmo vai ter uma relação direta, então todo mundo vai ter que entender mesmo, é verdade. Boa dica. Obrigada. Bom, aproveitando a minha xará, já vou aqui também dar minha contribuição. Eu acredito, Valesca, que eu deixaria aqui a inteligência artificial. Se você tiver que priorizar algo para você estudar, principalmente nós recrutadores, inteligência artificial é a bola da vez. Assim, é o que eu... O lado humano, isso não é inegociável. A gente é pessoas, empresas são pessoas e a gente trabalha, mas a inteligência artificial ela veio para ajudar a gente e quanto mais a gente souber mexer nela, mais ela vai nos ajudar no recrutamento e seleção. Ótima, boa dica, obrigada. Val, olha, o que eu consigo lembrar agora, eu tenho o seguinte pensamento. Eu acredito que a parte técnica a gente sempre vai aprender. A gente precisa ter a proatividade de ir, de estudar, de fazer um curso, de assistir um vídeo gratuito, assistir uma live. Então, a gente consegue estudar a inteligência artificial, a gente vai pesquisar sobre NR1, mas eu sempre vejo pelo lado da questão das soft skills. Então, quando eu trabalho com recrutamento e seleção, eu vejo muito a falta de proatividade de alguns candidatos. Então, sempre que eu vou dar mentoria de recolocação, transição de carreira, eu sempre falo, e vou fazer simulação de entrevista, por exemplo, eu falo, você precisa trabalhar essa questão da proatividade, até mesmo na hora de se posicionar dentro de uma entrevista. Então, eu sempre falo, a entrevista é uma venda pessoal. Eu poderia aqui destacar vários tópicos, mas eu peguei esse porque eu já trabalhei com pessoas que esperavam cair do céu. Então, esperavam isso em relação à carreira mesmo. Ah, mas a empresa não investe em mim. Oi? Como assim? Então, se eu puder deixar aqui um conselho, deixar um recado, seja um candidato, uma pessoa proativa, isso não só dentro do corporativo, mas na vida. Nós precisamos entender o que nós queremos e nós precisamos correr atrás disso e ter atitude. Então, ter atitude, na minha concepção, é uma das competências que o mercado exige, mas que, acima de tudo, que a vida exige. Eu quero só abrir um parênteses para complementar o que a Vanessa Dalla comentou, a gente falando de recrutamento e seleção, né? A questão do recrutamento e seleção, como que eu vejo? Atuei durante muitos anos com recrutamento e seleção, e a gente fala aqui do candidato, mas eu acredito que as empresas, elas precisam também se adaptar urgentemente ao novo modelo de recrutamento e seleção. Quando eu pego um recrutamento e seleção para fazer, eu sou sempre muito clara com a empresa. E aí eu falo, o que você está oferecendo não está de acordo com o mercado. Então, a partir do momento que você quer um funcionário, um colaborador, você quer ter algo competitivo dentro da sua organização, você tem que fazer por onde? Então, até mesmo antes de assinar contrato com ele, eu mostro para ele o que realmente o mercado está oferecendo. Porque quando o empresário chega na gente, muitas vezes ele está acostumado a pagar aquilo. Na empresa é aquilo. Então, mas às vezes ele não sabe. Então, eu chego e falo, olha, essa é a minha alternativa. Você está oferecendo 2.000, mas se eu tiver um candidato muito bom e ele quiser 2,5, você topa entrevistar? Não, vamos conversar, Daniela, vamos rever benefícios, você acha que o benefício está de acordo? Então, eu acredito que a gente tenha que trazer isso também para o empresário, porque quando ele chega, ele não sabe que aquilo ali realmente é uma dor. Alguma coisa está doendo, mas ele não sabe onde que é. E aí a gente tem aí o papel estratégico de ajudá-lo a identificar essa dor e sanar, né? E arrumar aí essa questão para ele. A visão estratégica no recrutamento e seleção, né? Isso é fundamental, muito bom.
Pessoal, eu quero muito agradecer pela disponibilidade de vocês, que gentilmente aceitaram o convite para participar dessa live. Quero reforçar, então, para todos que estão assistindo, busquem a Vanessa Custódio, a Vanessa Dalla, Daniela Araújo, no LinkedIn, no Instagram, elas são super solícitas, gente, mandem mensagem, conversem, para entender um pouco mais sobre a perspectiva de cada uma, e isso também é além de buscar o conhecimento, né, assistindo a nossa live e buscando a academia de RH e qualquer recurso que te ajude a aprofundar o seu conhecimento, o networking é uma ferramenta importante. Então, a gente buscar se conectar com pessoas que têm um conhecimento aprofundado em alguma área que a gente quer aprender, isso ajuda muito, até para ampliar os nossos horizontes, como a Dani colocou, o empresário que ele não faz recrutamento e seleção, então ele vai, conversa com a Dani, conversa com a Vanessa, entende o que está acontecendo no mercado, como que eu posso, então, fazer isso melhor. O profissional da empresa que ele não entende nada de NR1, conversa com a Vanessa, ela já viu esse negócio de trás para frente, gente, pergunta para ela como funciona, como ela pode te ajudar também. Então, fiquem à vontade para se conectar com elas. Comigo também, me mandem mensagem, caso não estejamos conectados ainda. E obrigada, meninas, pela disponibilidade, e quem não conseguiu assistir ao vivo, né, ou quiser rever, depois vai ficar disponibilizado na Academia de RH para poder rever. Então, muito obrigada, pessoal, boa noite e obrigada novamente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Deixa eu ver se ainda estamos ao vivo.